A queda na demanda de passageiros fez com que as companhias aéreas reduzissem os voos domésticos em cerca de 90%. A malha aérea tem hoje apenas 1.240 voos semanais. Para fazer uma comparação com antes da crise, a gente tinha cerca de 15 mil voos nesse período anterior, então, à crise, voos domésticos. Para a gente ter essa conversa sobre o setor aéreo, trabalhadores desse setor e a situação deles, a gente conversa agora com o professor Volney Gouveia, que é gestor do curso de Ciências Aeronáuticas da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Olá, professor Volney, você já está com a gente? Tudo bom? Tudo bem, Thalita? Estamos por aqui. Prazer em estar com Tudo bem, um vocês. prazer te receber e poder conversar com você. Queria começar falando um pouquinho sobre a situação dos trabalhadores, então, do setor aéreo. São cerca de 70 mil trabalhadores que vivem agora essa crise no setor. Dá para a gente tentar entender o que pode acontecer com esses trabalhadores num curto e médio prazo, professor? Então, situação crítica, né? Da mesma maneira que nós temos vários setores que estão padecendo desse mesmo problema, o setor aéreo não é diferente. E tem uma particularidade nesse setor, porque ele está muito vinculado à atividade econômica e muito sensível às flutuações do PIB, da economia, do emprego, da renda. E toda vez que nós temos um evento dessa magnitude, e essa não é a primeira vez que acontece, isso impacta diretamente a nossa indústria. Foi publicado recentemente um estudo da London Business School, então nós temos várias instituições pelo mundo afora estudando mais a miúde os impactos da crise econômica sobre o setor de transporte aéreo. E nesse estudo em particular, eles mapearam alguns setores que sofrerão, né, ou que estão sofrendo impactos mais rápidos da pandemia e aqueles setores que sairão mais rápido dessa pandemia. E o curioso é o seguinte, que o setor de turismo e o setor aéreo são os dois setores que são mais atingidos e os dois setores que mais demoram para se recuperar numa eventual aí, a situação não vou dizer assim fim, né, mas pelo menos de amenização da pandemia. E isso, logicamente, impacta diretamente no setor. Então, só para a gente colocar alguns números aí, no Brasil, nós temos hoje no setor da economia como um todo, não apenas no transporte aéreo, mas também nos setores associados, que são aqueles setores que prestam serviço para o transporte aéreo. Então, nós podemos colocar aqui a rede hoteleira, colocar as agências de viagem, todos os trabalhadores que prestam serviço para as companhias aéreas nos aeroportos, os funcionários dos aeroportos. Nós estamos falando aqui de um número muito maior, né, de empregos e que movimenta aí em torno de 10% do PIB brasileiro. Então, nós estamos falando aí de algo em torno de 700 bilhões de reais somente no Brasil. Ou seja, nós temos esses setores todos que são atingidos de alguma forma, direta ou indiretamente, pelo transporte aéreo. Então, quando nós falamos de emprego, não estamos falando só de 70 mil, nós estamos falando de muito mais do que isso, né, de muito mais trabalhadores. E aí, eu acho que a ação das empresas aéreas, a ação dos governos e dos sindicatos é fundamental para minimizar os efeitos sobre esses trabalhadores. E aí nós podemos explorar um pouquinho mais essa temática aí no decorrer da nossa conversa. Porque as empresas elas têm como cortar alguns tipos de custos, mesmo porque não está em pleno funcionamento, para conseguir manter, por exemplo, os salários desses trabalhadores. Isso é possível? A ajuda financeira por parte do governo também é necessária? Então, duas questões importantes aí, né? Os custos das companhias aéreas, eles são basicamente divididos em dois grandes grupos, né? O que a gente chama de custos variáveis e custos fixos. Os custos fixos, eles são aqueles que não vão mudar, né, com a alteração do número de voos. Como você bem apontou agora no início da nossa conversa, nós temos uma média no Brasil, tínhamos até então, né, até o final de fevereiro, em torno de 2.500 voos, 2.300 a 2.500 voos por dia no Brasil. Eram 175 mil voos por dia no mundo. E esse número já se reduziu já no final de março para 125 mil, e a expectativa é que ele reduza mais, e aí chega-se a esse número que você apontou aí de 90% da redução do número de voos. Então,
Veja, quando as empresas suspendem todos os seus voos, e suspendem esse número de voos que você apontou no início da conversa, muitos custos deixam de acontecer, né? Então elas deixam de ter custo com combustível, elas deixam de pagar salário variável para tripulante, elas deixam de comprar insumos para serviço de bordo, por exemplo, para atender os passageiros dentro da aeronave. Todo aquele serviço que é feito em torno da aeronave, né, ele deixa de ser contratado. Então você tem um efeito imediato no custo das companhias. As empresas ganham, aí vou colocar o ganho aqui entre aspas, logicamente, porque os setores que estão correlacionados a esse setor, eles acabam perdendo, né, porque deixam de prestar o serviço para as companhias aéreas, mas as companhias aéreas, elas acabam é, é, ganhando, aí, entre aspas, 60% do total de custos dela. Numa conta que eu fiz aqui por alto, né, a partir de dados que são divulgados aí pela ANAC e são informados pelas companhias aéreas, estamos falando aqui em algo em torno de 18 bilhões de reais apenas para as 3 empresas que estão operando no mercado brasileiro hoje, que são custos que elas vão incorrer independentemente de elas operarem ou não. E o que elas vão economizar, economizar com a suspensão desses voos, nós estamos falando aqui em torno de 24 bilhões de reais. Então, assim, esses 24 bilhões é o que elas deixam de gastar objetivamente. E os 18 bilhões é que elas continuariam gastando. Bom, nesse sentido, eu acho que existe aí, primeiro, levar em consideração isso, né, que tem um ganho econômico aí, entre aspas, das empresas, estou dizendo aqui um ganho econômico das empresas que empregam os aeroviários e os aeronautas. Não estou dizendo aqui do setor turístico, que vai perder, logicamente, e dessas empresas que prestam serviço às companhias aéreas. Mas as empresas diretamente, elas têm uma folga de caixa aí no curto prazo em razão dessa forte redução de voos. O problema é que elas continuam tendo que pagar o leasing do avião, elas continuam tendo que pagar o salário dos pilotos e comissários e trabalhadores de terra, que são aqueles salários fixos. Nesse sentido, nesse momento, eu acho que a ação do governo é importante, juntamente com os sindicatos, eu acho que o papel dos sindicatos também é importante nisso, para negociar estabilidade no emprego, porque é um setor que tem uma particularidade importante. Só para você ter uma ideia, né? Para você formar um piloto e para as empresas prepararem um piloto para colocá-lo na cabine de uma aeronave, investe-se muito dinheiro nisso, né? Isso leva muito tempo. É um tipo de trabalhador que exige um grau de especialização muito grande e que leva muito mais tempo. Então, nesse cenário, não dá simplesmente para as empresas demitirem, né, rapidamente, ou seja, porque depois, quando nós retomarmos a atividade, a recontratação desses trabalhadores também vai implicar em mais custos. Então, na minha avaliação, eu acho que tem que ter uma fórmula aí envolvendo, né, a administração das companhias aéreas, juntamente com os sindicatos dos aeroviários e dos aeronautas e governo, para preservar o emprego, para garantir o capital de giro das companhias aéreas logicamente, que negociar a contrapartida, né, para os trabalhadores, né? Então, acho que tem um caminho aí longo que dá para fazer, na minha visão, antes de se decidir, por exemplo, por uma política de layoff, ou por uma política de demissão de trabalhadores. Professor Volney, a gente recebeu uma pergunta aqui pelas redes que eu vou passar para você. Os aplicativos, onde a gente pode ver os voos que ocorrem ao vivo, eles estão atualizados, eles estão defasados, eles são confiáveis? Você sabe responder isso para a gente? Não, eles são atualizados, são atualizados instantaneamente. Então tem aí um aplicativo muito usado que é o Flight Radar, né, 24, e ele reflete objetivamente as operações aéreas em tempo real, né? Então, o que acontece? Essa indústria ela é muito integrada tecnologicamente por exemplo, todos os voos que estão programados para acontecer no mês de abril, eles já estão disponíveis, né, em plataformas de base de dados. Então, esses aplicativos utilizam desses dados para atualizar a sua base e manter aí as suas plataformas atualizadas. Então, essas informações sobre o volume de tráfego no mundo, né, que antes de março era um número absurdo de grande, você olhava nos mapas, você não via nem o mapa em si, você só via aquela cobertura de aeronaves, né, circulando. Agora está bem menor essa nuvem de aeronaves, né? Então eles refletem sim, refletem e tem um certo grau de confiança sim.
Quando a gente fala em redução do número de voos, a gente remete imediatamente a passageiros, mas tem a questão de cargas também. E daí, com esse fluxo de compra de equipamentos, de insumos hospitalares, a gente pode apontar que essa movimentação de voos para transporte de produtos aumentou nesse momento ou não? Então, veja, para a indústria diretamente, eu acho que não vai fazer a grande diferença, né? Mas, por exemplo, o transporte de carga pelas companhias aéreas, não apenas no Brasil, mas no mundo, elas não têm uma representatividade financeira tão grande, né? Então, elas não chegam nem a 10%, por exemplo, do que as empresas arrecadam ali com venda de passagem. Então, as companhias aéreas, especificamente, elas vivem de transportar passageiros essencialmente. Como as aeronaves elas não são utilizadas plenamente, né, no seu peso máximo, mesmo colocando o avião, mesmo colocando passageiros na totalidade da aeronave, na capacidade da aeronave, você sempre tem disponibilidade de espaço no avião, então as empresas acabam aproveitando esse espaço para transportar carga. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo todo, é uma característica dessa indústria. Agora, é evidente que nesse momento houve uma retração econômica brutal e essa redução brutal da atividade econômica diminuiu, né, essa demanda por carga das companhias aéreas também. O que abriu espaço aí tranquilamente para as empresas acomodarem aí o atendimento a essa demanda por EPIs, né, por esses equipamentos aí, esses equipamentos médicos, né? Perfeito. Conversamos com o professor Volney Gouveia, que é gestor do curso de Ciências Aeronáuticas da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e trazendo para a gente um pouco sobre detalhes sobre a situação do setor aéreo diante dessa crise do coronavírus no Brasil e no mundo. Professor, agradeço demais a participação e as informações que você trouxe para a gente. Muito obrigada. Obrigado, Thalita. Estamos sempre à disposição. Uma boa tarde a todos.